Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 4 de agosto, uma quinta-feira de Sul-Americana, Libertadores e também 2 jogos de Série B do Brasil. As competições da UEFA ainda estão naquela fase de playoff, né? No meio ali dos playoffs, quase se encaminhando para o final. Acho que a Liga dos Campeões já está bem mais adiantada, mas se a gente abrir aqui, por exemplo, no radar esportivo, os jogos da Conference League, vocês vão ver pelo menos aí, eu tô chutando pelo menos uns 25 jogos no mínimo, tá? Então é impossível fazer uma análise aprofundada de todos esses jogos, até porque algumas competições já estão acontecendo há algum tempo, outras estão começando agora. Young Boys, por exemplo, da Suíça, ele começou, a competição da Suíça começou há pouquíssimo tempo. A gente tem o Hibernian aqui da Premiership também começou agora, então é muito difícil fazer alguma análise um pouco mais aprofundada se você for fazer esse jogo. Eu acho que o interessante é mesmo se atrelar à leitura de jogo. O mesmo vale para Europa League, por mais que a gente tenha uma quantidade menor de jogos, também temos algumas competições que estão acabando de iniciar e também alguns times não tão conhecidos. A gente tem o Shamrock Rovers aqui da Irlanda pegando o Scoopy. Não sei se é assim que fala, por exemplo, já não é um time que eu conheço. O Malmo com o Dudelange já é um confronto um pouco mais familiarizado pra gente. O AEK também com o Partizan, mas aí vai de cada um, tá? Se eu for fazer alguns jogos, provavelmente vão ser depois às 15 horas, então eu tenho aqui o Zurique, o Shamrock Rovers, o próprio Olympiacos, mas aí sempre atrelado à leitura de jogo, tá bom? De resto, eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada nos jogos das competições sul-americanas e da Série B. Beleza? Antes da gente começar, vou pedir para você aquela função do blogueiro youtuber, né? Se você puder se inscrever no canal, verifica aí se você não é inscrito. Vai ser muito bom ter você por aqui, um canal sobre trade esportivo, onde você encontra, além do meu planejamento diário aqui para ajudar vocês, que é uma criação de cenário bem pessoal, mas eu espero que eu consiga ajudar, outros conteúdos educativos aqui no canal e também no meu curso aí embaixo, telboss.com, onde você aprende tudo que você precisa sobre trade esportivo de graça, tá? Sem pegadinhas no final. Um recadinho antes da gente começar: se você não tem conta na Betfair, você pode se inscrever aí embaixo. A Betfair está com uma promoção de R$5 todos os dias até o dia 8, para você utilizar não só nas competições sul-americanas, né, mas também nas competições, no início das competições europeias, tá? É óbvio, você tem que clicar nessa página aí, clicar link, quero aposta grátis. A maioria das pessoas recebem, algumas outras não, né? Aí você pode encher o saco deles no chat ou verificar ali um termos e condições. Às vezes eles não vão te dar por algum motivo específico, mas na maioria das vezes, se você é novato ali na Betfair, você vai ganhar. Mas é uma promoção, pelo que eu estou vendo aqui, para praticamente todo mundo. Então clica aí embaixo, cria sua conta e clica ali em quero aposta grátis, R$5 todos os dias. É bom, cara. É bom, dá para você fazer ali a sua famosa fezinha. Quem sabe estourar ali numa odd legal para já dar uma crescida na sua banca. Fechou? Não esquece também de participar do sorteio aqui do meu canal, parceiro da Betfair, nos comentários, para você concorrer a uma banca de R$30 todos os dias. No domingo é uma banca dobrada. Começamos então? Então vamos juntos. Vamos falar aqui sobre Libertadores da América, um jogo entre Atlético Paranaense e Estudiantes. Eu estou bastante empolgado com esse jogo. Não sei se eu estou criando expectativa demais, mas eu estou bastante empolgado porque o Estudiantes é uma equipe muito centrada, muito organizada. Eu fiz algumas anotações do Estudiantes, tanto no confronto de ida contra o Fortaleza, também no confronto de volta, onde ele acabou vencendo o Fortaleza até com uma determinada facilidade. É um time muito bom pelo alto, eu já vou mostrar isso para vocês. Um time muito organizado na saída de bola. É óbvio que o favoritismo aqui é do CAP pelo fato do CAP estar jogando muito bem no Brasileiro em casa, pelo fato do CAP estar nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e ter feito um bom resultado no jogo de ida, pelo fato também do Atlético Paranaense estar na Libertadores em 3 frentes, então tem que ser respeitado. Dentro de casa é um time muito forte, mas o Estudiantes não é um adversário bobo, e eu imagino que o CAP precisa fazer o resultado nesse jogo de ida, porque o jogo da volta não vai ser fácil, tá? O estádio do Estudiantes fica assim, realmente um caldeirão, assim como deve estar
a Arena da Baixada nessa quinta-feira, mas realmente eu acredito que o Atlético Paranaense tem que encaminhar sua classificação nessa quinta, porque deixar para a Argentina vai ser muito complicado, tá? Eu tenho uma expectativa de um jogo mais aberto aqui, com mais gols, do que eu vinha, por exemplo, com a expectativa do Flamengo com o Corinthians, que acabou sendo um under 2,5. Eu não sei como é que vai ser agora Palmeiras e Galo, porque eu ainda não assisti o jogo, mas eu também estou com uma expectativa de jogo mais baixo. Esse aqui eu já tenho uma expectativa de jogo mais corrido, né? Principalmente pelo fato do Estudiantes ser um adversário muito organizado, que pode levar muito perigo pelo alto, e o Atlético Paranaense já mostrou um pouco de fragilidade pelo alto contra o Libertad, tá bom? Se a gente buscar o jogo do CAP contra o Libertad, a gente teve um Libertad, se eu não me engano foi o Libertad, tá? A gente teve um Libertad marcando de bola aérea, levando muito perigo nesse fundamento, então é provável que o Estudiantes também consiga. Então, de maneira geral, olhar para essa cotação do Estudiantes e imaginar um Leia pior equipe em campo, só se ele contrariar muito o que eu estou esperando, que é um time organizado na saída e um time forte nos contras e na bola aérea. Se ele for engolido pela marcação do Paranaense, fazendo de fato o Estudiantes ficar desconfortável na sua forma de jogar, aí o Leia ao não favorito aqui provavelmente vai encaixar para os meus métodos, e aí eu vou buscar de fato essa correção no início do jogo. Agora, se cumprir o que eu estou imaginando de um jogo um pouco mais disputado, eu acredito que a possibilidade de trabalhar gols aqui seja bem grande, tá? Inclusive com ambas as equipes podendo marcar. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio para ficar um pouco mais fácil. Eu vou usar estatísticas do campeonato argentino e do campeonato brasileiro, óbvio, tá? O Atlético Paranaense tem 6 vitórias em 10 jogos em casa, com 60%, onde ele saiu na frente do placar. O time falha pouco em marcar e sofre relativamente poucos gols, tá? Já o Estudiantes sofre bastante gol, mas é um time que não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa na Argentina, por isso acaba sendo um excelente jogo e um excelente time de ambas marcas. Por isso que eu estou de olho aqui numa possibilidade do Estudiantes até conseguir marcar os seus gols. Não é um time que sai bastante na frente do placar, isso é bom se você busca oportunidades no match odds, e não é um time que vence tanto também. Então, mesmo conseguindo marcar, não é um time que consegue, às vezes, proteger a liderança quando sai na frente, ou não é um time também muito confiável para tentar buscar ali uma virada de jogo, mas que consegue os seus golzinhos. Quando a gente fala de criação e aproveitamento, o ataque do Estudiantes e o ataque aliás, a criação ofensiva do Paranaense e do Estudiantes é muito parecida, 1,40 de grande chance por jogo, mas a efetividade do Estudiantes é melhor e é maior. O time em 1,42 de grandes chances criadas marcou 22 gols, 1,80. Já o CAP um pouco abaixo ali, ainda assim é mais do que a média, mas marcou 16. Em relação às defesas, os dois times cedem muitas oportunidades, mas o time do CAP acaba tomando menos gols, bem menos gols, em relação ao que cede, e isso, óbvio, pode ter a ver com os adversários e a qualidade dos adversários que o CAP pega em casa, porque no argentino a gente tem jogos muito parelhos, então essas chances cedidas pelos Estudiantes, elas estão sendo aproveitadas pelo adversário, que costuma ter qualidade, já o time do CAP cede essas chances e não tem sofrido tantos gols. Isso é muito comum na Série B e até um pouquinho na Série A. Tá? Então é provável que a gente tenha aqui o CAP cedendo oportunidade, e pelo fato do Estudiantes ter um aproveitamento acima da média, o Estudiantes também conseguindo o seu gol, e é provável que, obviamente, o fato do Estudiantes ceder tantas oportunidades também conceda ao Atlético Paranaense a chance do seu gol. Por isso que eu acho que esse é um jogo para pelo menos 2 gols, com a possibilidade de ambas as equipes marcando. Quando a gente busca aqui o desempenho no primeiro tempo, a gente vê uma queda bem grande do Estudiantes, o time não vence tantos primeiros tempos assim, inclusive perde metade deles, e o CAP acaba vencendo quase metade deles, ou seja, o CAP tem um baixo índice de derrota no primeiro tempo e um baixo índice de gol sofrido. Já o Estudiantes tem um baixo índice de vitória, mas acaba conseguindo marcar gols, e é quase a mesma quantidade do que o Paranaense, para você ver como é que o ataque dos Estudiantes é efetivo, e isso me causa uma situação de alerta caso eu queira me expor no match odds, nesse método onde eu tenho de me expor ali com a stake cheia no match odds, leia a pior equipe em campo. Por quê? Porque se eu imagino que a pior equipe em campo pelos números seja o Estudiantes,
a minha leitura tem que estar muito afiada para que eu não caia nessa ideia de que o Estudiantes não é um time que consegue buscar contra-ataques. O fato do Estudiantes não vencer os primeiros tempos não faz com que ele vá perder de forma automática. Faz com que eu tenha que me ligar, porque é um time que consegue os gols mesmo perdendo. Então cuidado, tá? Isso pode ser um fator de tomar gol ali contra a posição, por isso que eu estou bem ressabiado. Já no segundo tempo a gente vê um crescimento muito brusco do Estudiantes, é um time que cresce na parte ofensiva, muito bem, aliás, não tanto assim, de 9 vai para 14, tem um crescimento muito bom. Agora é um time que continua tomando muito gol, mantém os mesmos 11 gols de gols sofridos, mas as vitórias vão de 17% para 50%, ou seja, um time que passou, que perdeu metade dos primeiros tempos, passa a vencer metade dos segundos. Então realmente é um crescimento muito grande. O Cap continua com um aproveitamento muito bom, passa a tomar um pouquinho mais de gol, mas aí a gente tem que entender que o segundo tempo provavelmente vai ser muito mais disputado e até tendendo para ter mais oportunidades dos dois lados do que do primeiro tempo. Então cuidado, tá? Se, e eu já estou ressabiado quanto a isso, a gente tiver a oportunidade para estar exposto com conforto no match odds, que eu acho difícil, provavelmente vai ser no primeiro tempo. O segundo vai ser um pouco mais complicado. E o Cap não pode marcar um gol e recuar completamente e esquecer do jogo, porque o jogo da volta, de preferência, o Cap tem que abrir uma vantagem interessante, porque o jogo da volta vai ser muito difícil. Quando a gente fala de armas, né, aqui eu mostro para vocês o que o Estudiantes tem de melhor, que é a bola aérea. Não é tanto nos escanteios, na bola parada, e isso deu para ser, foi facilmente perceptível em cima do jogo da volta contra o Fortaleza. No jogo da ida também tiveram várias cabeçadas perigosas, mas no jogo da volta foram, se eu não me engano, 2 gols de cabeça. Então eu não estou enganado, de 2 a 3 gols de cabeça. E é um time muito forte no cruzamento e vai explorar isso sim. O Cap acaba tomando 4 gols de cabeça, já tomou, né, nesses 10 jogos em casa, 5 foram de bola parada. O Estudiantes também toma gol de cabeça, mas o Cap não tem um aproveitamento tão bom como é o do Estudiantes. E assim como qualquer time argentino de meia qualidade para cima, né, de boa qualidade, a gente tem um time finalizando muito bem de fora da área. Isso pode sim ser um problema para o Cap, que já tomou 4 gols aqui nesse fundamento. O Cap tem bastante pênalti a favor, né? Costuma ter, assim, bastante pênalti a favor em casa. Então a gente tem o Estudiantes chamando esse jogo para um over 2,5, pelo menos 1,5 com bastante possibilidade. Já o Cap é um pouco menos, mas eu acredito que pela necessidade de fazer o resultado pode ser interessante, tá? A gente tem os momentos dos gols aqui, me chama bastante atenção o crescimento aqui do Estudiantes no final, mas a gente tem que lembrar o seguinte, é jogo de ida, tá? Então essa expectativa que a gente tem de um jogo mais movimentado a partir dos 75 e tudo mais, às vezes pode não se concretizar tanto. Por exemplo, ontem a gente teve o jogo do Nacional contra o Atlético Goianiense vencia o jogo, os espaços para contra-ataque do Goianiense eram assim nítidos, eu entrei no over limite, era um espaço que não podia ser ignorado, mas o Goianiense preferiu levar o jogo para Goiânia, né? E isso não tem nenhum problema, né? Levar o jogo para decidir aqui no Brasil, porque o Atlético Goianiense está em 3 frentes, tá? Então eu imagino que essa situação, se for apresentada ao Cap, se o Cap tiver em vantagem e tiver esses contra-ataques para correr, eu acho que o ideal do Atlético Paranaense é aproveitar, porque o jogo da volta na Argentina vai ser e promete ser muito duro, tá? Mauro Bozelli é o artilheiro da equipe dos Estudiantes, bem conhecido aí da torcida corintiana, Christian Coleman com 8 gols e o Ricardo Bandeira com 8, também são jogadores muito importantes aqui dos Estudiantes, verifica na escalação. E aqui para o lado do Cap, o Terans, tanto na criação de oportunidade quanto na finalização tem sido o jogador mais importante da equipe, tá? Então, de maneira geral, eu estou bem ressabiado com esse match odds. Eu acho que o Estudiantes não vai deixar uma situação tão confortável para a gente trabalhar de maneira tranquila no match odds, mas vamos ver. Dependendo da leitura, eu até em algumas janelas consigo me expor nessa possível correção, mas de maneira geral eu acho que o Cap vai ter bastante trabalho e não pode sentar no resultado de maneira nenhuma aqui, porque não vai ter nada decidido no primeiro jogo, acho eu, tá? E eu acho que o Estudiantes, se forçar um pouquinho, consegue marcar o seu gol, não é um time bobo. Beleza? Então eu tô até mais inclinado para gols aqui do que propriamente para o match odds. Na Sul-Americana a gente tem o time do Melgar contra o Internacional. Hoje o Melgar deve viver
a sua melhor fase na história, tá? Se eu não estou enganado, o time vive assim um aproveitamento absurdo, eliminou equipes grandes do campeonato sul-americano, o Deportivo Cali nas oitavas de final, que é um time grande, o Racing na Argentina, e eliminou mesmo numa fase de grupos onde o Racing tinha total condição de passar em primeiro, o Melgar conseguiu passar. Se eu não me engano, tinha um brasileiro, acho que era o Cuiabá no grupo do Melgar. Eu tenho ainda, tô em dúvida se é Melgar ou Melgar, tá? Mas hoje vive a melhor fase da equipe. Um problema do time do Melgar, aliás, uma vantagem é a questão da altitude, mas um problema da equipe do Melgar é a saída do treinador, que, se eu não me engano, era um argentino que foi treinar a equipe da Colômbia. Se eu não estou enganado, é isso, tá? É óbvio que a saída de um treinador e os próximos jogos às vezes não tem tanto efeito, porque o time continua jogando da mesma forma. Agora, se vier um treinador que vai mudar tudo, isso pode realmente complicar. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Inter, tá? A gente às vezes tem a percepção de menosprezar esses times peruanos, porque realmente a qualidade é bastante inferior, mas nesse momento o time do Melgar vive uma fase muito boa e precisa ser respeitado. Inclusive, eu acho que pode sim fazer gol no Inter aqui, mas eu acho que o Internacional também tem condições de aproveitar espaços aqui para marcar gols, tá? Eu vou mostrar para vocês como vem o desempenho do Melgar no Campeonato Peruano, para vocês terem noção de como é que tá a equipe, tá? São 10 vitórias nos últimos 11 jogos que fez dentro de casa. Em 91% das vezes o Melgar foi o primeiro a marcar, tá? Ou seja, em todas as vezes que ele saiu na frente, ele venceu. Isso é impressionante. O time falhou em marcar em apenas 9% e só tomou um gol em 11 jogos. Por isso é ruim, de ambas marcam. Mas eu acredito que o Inter pode furar isso daí, tá? O Inter foi o primeiro a marcar em apenas 40% dos jogos. É um time que sofre poucos gols de forma relativa, não comparando ao Melgar. E é um time que falha pouco em marcar. Quando a gente fala aqui de aproveitamento, obviamente, né, o time do Melgar é um time que poderia estar marcando mais gols, porque é um time que cria muitas oportunidades, é quase uma chance de gol a mais do que o Inter, uma grande chance, né? De 2,32 para 1,32. O time do Melgar marcou 1,36, ou seja, poderia estar marcando ali quase 20 gols no mínimo. Né? Em relação às chances cedidas, é um time que cede uma grande chance por jogo, mas só tem sofrido 0,09. Acho que de todos os times que a gente analisou aqui, é o melhor aproveitamento defensivo de longe, tá? Já o Inter cede uma média de 1,5 gols de grande chance e só toma 0,90. Isso tem a ver com a qualidade dos adversários. Eu acredito num jogo onde o Inter pode escolher decidir no Beira-Rio. Ele pode recuar, pode jogar de uma maneira um pouco mais condensada ali, um pouco mais tranquila, levando para o Brasil sem problema nenhum, acho eu, tá? Se você levar um empate com o Melgar fora de casa, em casa provavelmente a tendência é que o Inter passe, né? Agora, não dá para entrar de salto alto. Eu acho que o Melgar vai criar bastante oportunidade. Não acho que vai ser um jogo assim tão ruim de se assistir. Acho que o Inter até pode ter oportunidade de explorar esses contra-ataques, né? E até, se quiser, tentar propor o jogo. Mas eu acredito que dentro de casa, com o apoio da torcida, o Melgar vai para cima. E sabe que se deixar para decidir no Beira-Rio vai ser difícil contra o Internacional. Foi difícil, né? Para o time do Colo-Colo. Então, imagino um jogo do Inter, talvez sendo um pouco encurralado ali atrás, com possibilidade de saídas, e até, por mais que o jogo às vezes indique ali, pela boa defesa do Melgar, um jogo talvez mais under, eu acho que eu vejo a possibilidade sim de um ambas marcam aqui, dos times saindo, e do Inter, às vezes até fazendo um gol e tendo a possibilidade de ampliar, vamos ver, tá? Mas eu não duvido que o Melgar consiga surpreender. Uma coisa que surpreende é o desempenho do Inter fora de casa no Brasileirão, tá? Eu vou usar aqui dados do Brasileiro. O Inter faz poucos gols, não venceu nenhum primeiro tempo e sofreu 4 gols, tá? Já o time do Melgar vence 55%, só perdeu 9, só tomou um gol e marcou 8, tá? Então a gente consegue ver uma superioridade, mas lembrando, as equipes que o Melgar está acostumado a enfrentar é diferente. No segundo tempo a gente tem um crescimento ainda maior do time do Melgar, nenhuma derrota, 7 gols marcados e 64% de vitória, ou seja, dá para esperar um time forte ainda dentro de casa no segundo tempo. E o Internacional passa a perder um pouco menos e vencer um pouquinho mais. Não vencia nenhuma, passou a vencer 30%,
passa a marcar gols e sofrer um pouquinho mais. Nas bolas aéreas, o time do Melgar não é muito bom, já consultei hoje mesmo essa informação. O time do Melgar não é tão forte pelo alto, né, como costumam ser outras equipes que jogam na altitude, mas o Inter tem essa deficiência de defender bolas aéreas. Tá? 5 gols de cabeça sofridos e 9 gols de bolas paradas. O Inter tem 4 gols de cabeça a favor, mas acaba que o Melgar não sofre tanto nesse fundamento. Às vezes, né, quem sabe, talvez por enfrentar ali times com média de altura tão baixinha, né, porque lá no Peru a média de altura é baixa, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir por lá, eu já tive na época de 2019, na Libertadores, que o Flamengo ganhou. Eu estive por lá, eu tenho 1,91 m, a média de altura do time dos peruanos é baixinha, então não sei se a maioria dos jogadores do Melgar, ou obviamente do campeonato peruano, deve ser formado por peruanos, mas o fato do time do Melgar não ter tomado tantos gols assim, não quer dizer que não possa ceder oportunidade para o Internacional, que já fez 4 gols de cabeça, tá? Então, isso pode ser interessante. De resto, de bolas fora da área não tem tanto interesse. O jogo, estatisticamente indica um jogo under, tá? Mas eu tô achando que pode ser um jogo mais interessante. Aí pode ser uma oportunidade, o jogo precificando, mercado precificando um jogo bem under, mas ignorando a boa fase do Melgar, que vai querer decidir esse jogo dentro de casa, tá? E a gente pode ter oportunidades aqui no finalzinho do jogo também para quem gosta. Beleza? O Bernardo Nicolas Cuesta é o artilheiro com 8 gols. E o Kevin Martin Quevedo Matei tem 3 assistências. Deve ser assim que fala, né? E os jogadores do Inter, eu tenho sempre dificuldade para saber qual que é o alemão e qual que é o outro. Mas aí tá na tela para vocês. Eu sempre confundo, tá? De maneira geral, gosto da ideia do Match Odds aqui. Estou bem mais confortável para trabalhar Match Odds nesse jogo com correções de preço do que no jogo do Atlético Paranaense, óbvio, né? Porque o time do CAP, dos Estudiantes, é bem mais organizado, né? Aqui, o que puxa para o lado desse jogo é a boa fase do Melgar, que vive aí talvez a melhor fase da sua história, e que pode dar para a gente até uma possível correção no lei internacional, se o Internacional demonstrar um desinteresse, tá? Agora, se o jogo virar uma trocação, é o que eu falei, o mercado quer precificar esse jogo como under. Talvez tenha oportunidade para a gente trabalhar o over aqui, tá? Vamos fechar com a Série B. O Brusque vai enfrentar o pior visitante da competição, que é o Sampaio Corrêa, com 11 jogos e 0 vitórias fora de casa. É impressionante como o Sampaio Corrêa, que dentro de casa tem 8 vitórias em 10 jogos, consegue fazer uma campanha tão ruim fora de casa com 9 derrotas em 11 jogos, tá? E o time do Brusque, dentro de casa, tem 4 vitórias em 10 jogos e apenas 3 derrotas. Comparado ao Sampaio Corrêa fora, obviamente é um time bom. Os últimos jogos do Brusque, 2 empates contra Grêmio e Cruzeiro. Dá para dizer que são bons resultados, porque são boas equipes, tá? E 2-0 contra o Operário. Perdeu para o Bahia e para o Ituano. Ou seja, todos os times que complicaram aqui um pouquinho a vida do Brusque são bons times, né? O Ituano está em 12º, talvez seja o mais acessível aqui, que acabou dando mole o Brusque. Mas o restante foram times fortes. Já o time do Sampaio, derrota para Chape, para Londrina, para Tombense, aí perde 1-0, perde 2, perde 3. Enfim, realmente fora de casa o Sampaio Corrêa é muito fraco e eu de novo vou seguir com a mesma ideia. Sampaio Corrêa dentro de casa, eu vou sempre buscar trabalhar a leitura para a lei ao adversário dele, e o Sampaio Corrêa fora de casa, eu vou sempre buscar a leitura para trabalhar a lei a ele. Vamos ver se isso vai se confirmar, tá? A gente tem aqui no PDF de apoio o nosso Brusque com 4 vitórias em 10 jogos, igual a gente tinha visto. Não é um time que sai na frente com tanta frequência, mas se você comparar o Sampaio Corrêa, ele sai com muita frequência, né? Porque o Sampaio não teve nenhuma situação onde ele saiu na frente do placar. Falou em marcar em 73% das vezes. Enfim, realmente é muito fraco. A dificuldade do Sampaio aqui ela é nítida e bem fácil de ser observada, tá? O Brusque não é um super time em relação ao ataque, cria 1,50 quase de grande chance, só marca 0,80, tem um ataque ruim, mas tem uma defesa mais sólida. Então a superioridade do Brusque aqui fica mais por conta da solidez defensiva e é um time que sai de poucas oportunidades, né? E pela dificuldade do adversário do que propriamente pela qualidade do time. Isso é refletido no primeiro tempo, o time perde pouco, mas também vence pouco, marcou só 2 gols e tomou 3, o Sampaio Corrêa que puxa realmente ali a complicação. Então, para eu estar a favor
do Brusque ou Lei Sampaio no primeiro tempo, o Brusque tem que jogar mais do que a gente espera. Já no segundo tempo, aí sim, aí a gente tem um Sampaio melhorando muito, um Brusque tendo ainda mais dificuldade, com quase 60% de derrota, só marcou 2 gols, tomou 11, e aí o Brusque começa a jogar de fato alguma coisa. O que pode levar perigo para o lado do Brusque ou são as bolas aéreas, né? O time do Sampaio tem 5 gols de cabeça, sendo 4 de escanteio, e o Brusque não tomou nenhum gol de bola parada ainda na competição. O Sampaio tem 5 gols de remate de fora da área, tá? Isso pode sim ser um fator interessante, afinal de contas o Brusque tomou 6. Se eu não me engano, é um dos times que mais sofreu gols de fora da área na Série B. Não me parece ser um jogo com tendência de muitos gols, mas com essa deficiência toda do Sampaio, se o time do Brusque estiver iluminado ali, pode acabar fazendo. E olha aqui como é que fica claro o crescimento do Brusque no segundo tempo. É um time com muita dificuldade de fazer gols nos primeiros minutos, mas um time que desencanta aqui na segunda parte. Já o time do Sampaio toma mais gols a partir dos 30 e vai tomando gol até o final, né? Esses são os melhores jogadores aqui dos dois times, que eu confesso para vocês que eu desconheço bastante, tá? Então, vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar Lei ou Sampaio, às vezes até no segundo tempo, mas se o primeiro tempo o Brusque puder me dar essa leitura, vai ser excelente, tá bom? Já vou até marcar aqui, ó. Aqui é o Lei, pela equipe em campo mesmo, tá? E o CRB contra a Ponte, aqui um jogo um pouco mais parelho, o CRB na 10ª colocação, com 4 vitórias dentro de casa em 11 jogos, apenas uma derrota, não é ruim. E a Ponte, sempre muito respeitada pelo mercado, com apenas 2 vitórias fora de casa, a Ponte que vai na 13ª colocação. Os últimos jogos do do CRB, nenhuma derrota, olha que legal, uma vitória contra o Vila, empate, uma vitória contra o Novo Horizontino, e o Ponte Preta fora de casa perdeu para o Grêmio, adversário forte, venceu o CSA, empatou com o Vila Nova, perdeu para o Cruzeiro, ou seja, vem perdendo só para adversários mais cascudos. Então sim, tem que ser respeitado, tá? Aqui já dá para marcar que pode ser um jogo para correção de preço. Deixa eu só ver se tem alguma característica a mais que a gente não viu. O time do CRB sai bastante na frente do placar, isso é interessante, mas a Ponte não fica tão atrás assim. A Ponte Preta sofre mais gols e o CRB marca um pouquinho mais. Em relação às chances criadas, a Ponte Preta tem uma criação de chance melhor, mas marca menos gols, então o ataque é bem inefetivo, né? Já as chances cedidas, a Ponte também cede mais e também sofre mais gols. Mas era para o time do CRB estar sofrendo mais gols aqui. O problema é quando você cruza um time do CRB que oferece tantas chances com um time da Ponte que tem chances, mas não aproveita. Então, esperar gols da Ponte Preta aqui às vezes é até mais difícil. O primeiro tempo, em relação ao aproveitamento, a única coisa positiva do CRB é que ele não perdeu nenhum primeiro tempo e tomou poucos gols, mas não é um time que vence tanto. Inclusive, o número de vitórias é bem parecido com o da Ponte fora de casa. Já no segundo tempo, a paridade se mantém. O time do CRB passa a vencer menos, a Ponte até vence um pouco mais, os dois perdem a mesma coisa e os dois marcam e sofrem quase a mesma quantidade de gols, tá? Então o segundo tempo caminha para ser ainda mais parelho. A Ponte leva vantagem pela bola aérea, né? Principalmente nos escanteios, isso vale a pena de ser observado, de ser anotado, mas o time do CRB não tem sofrido tantos gols nesse fundamento. É mais um jogo sem muita tendência para jogo muito over, e nos momentos dos gols aqui, a gente tem até uma incidência maior de gols nos primeiros tempos das duas equipes, e depois só lá nos minutos finais que a gente tem algo um pouco mais verdinho aqui, tá? Lucas Borges de Brito é o artilheiro. O Luca Borges de Brito, aquele Luca do Corinthians, se eu não estou enganado, do Fluminense, com 9 gols, e o Arthur com 3 assistências, e aqui o Rafael Longini com 3 assistências para o lado do CRB, e o Anselmo Ramon, aquele Anselmo Ramon também, junto com o Fábio Luciano da Silva, com 5 gols. Beleza? Então, esse aqui é 100% para leitura também. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se eu conseguir, não esquece de se inscrever. Não esquece também do sorteio da banca aí embaixo e de que temos promoções aqui na minha parceira Betfair de R$5 por dia. Fechou? Um excelente início aí de final de semana, né? Porque pra gente do trade, onde a gente vai ter mais trabalho, obviamente, as competições europeias estão para começar nesse final de semana, né? As maiores. Então é bem provável que semana que vem a gente já tenha uma grade bem mais cheia por aqui, tá bom?
Não inventa moda, faz o simples. Espero você aqui amanhã e é sempre um grande prazer. Um abraço.